Oi, Rafa, tudo bem? Boa tarde. Muito prazer ter você por aqui. Se apresenta um pouco aqui para nós. Oi, Carol. Oi, pessoal. Oi, Carol. Oi, pessoal. Então, eu sou o Rafael Stern, né, o Rafa. Bom, sou do Rio de Janeiro e eu fiz a minha graduação em Geografia na Universidade Federal Fluminense, Herói. E isso já fiz um ano também de intercâmbio na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, Geografia. E nisso também estava morando em Manaus, por outras questões, eu era de desenvolvimento juvenil, e abri uma série lá. E eu comecei a estagiar no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde eu acabei fazendo meu mestrado depois. Eu fiz mestrado em um programa chamado Clima e Ambiente. Eu estudei como partículas emitidas pelas queimadas da Amazônia influenciam no clima. Eu estudei com o professor Paulo Artacho, da USP, ele foi meu orientador nisso. E agora eu estou, esse exato mês, terminando meu doutorado no Instituto Weizmann, em Israel, e como a vegetação, como diferentes tipos de vegetação e também painéis solares influenciam no clima de múltiplas formas. Eu acabei de entregar minha tese e nas próximas semanas eu vou defender. Meio do caminho de tudo isso, antes de começar o meu mestrado, eu fiquei um ano em Israel, onde eu fiz um curso muito interessante, num instituto chamado Instituto Arava de Estudos Ambientais, um instituto que junta israelenses, palestinos e jordanianos, e também estudantes internacionais, para estudarem juntos as questões ambientais de Israel, da Jordânia, da Palestina e de todo o Oriente Médio, e juntos cooperarem através da ciência e do meio ambiente, buscando soluções. Eu fiz isso em 2012 e foi através desse projeto também que eu acabei chegando nesse doutorado. Me acho importante. Foi aí que eu tive uma imersão profunda nas questões da água em Israel. É um dos grandes especialistas em recursos hídricos em Israel. Ele é pesquisador desse curso com ele, de viagens de campo. Eu também escrevi a minha monografia da faculdade de geografia em o uso da água em Israel. Ele também fazendo uma análise profunda disso. E aí também está a minha parte pelo tema. Bom, então estamos aqui com um especialista justamente sobre o tema que a gente vai falar hoje. A gente vai começar a conversa então sobre clima, mudanças climáticas, meio ambiente, falando sobre um tema que tem aparecido bastante nos noticiários essa semana, que é a COP26, né? A Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre o Clima, sobre as mudanças climáticas. E no segundo dia de conferência, né, o Naftali Bennett, que é o primeiro-ministro de Israel, ele se comprometeu a reduzir as emissões de gases de efeito estufa do país para zero até 2050 e eliminar o uso de carvão até 2025, assim, são mudanças que, vistas de fora, parecem bem drásticas, mas Israel tem um foco muito forte nessa questão climática, né, e do meio ambiente e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que o país lida com essas questões, como que os israelenses estão inseridos também. Conta pra gente. Tá. Eu acho que em Israel, acho que existe uma síndrome de dois opostos, assim, né, de uma hipersignificância e de uma insignificância, né? Cada vez isso é mais conveniente de alguma forma. Então, assim, na hipersignificância nós fizemos o Waze, nós fizemos o ICQ, Israel é a grande potência de startups e tecnologia do mundo, o que tem um grau de verdade, mas eu acho que é bastante exagerado, pelo menos essa autopercepção e essa narrativa. E a insignificância, quando convém também, é do tipo, Israel é um país muito pequeno, a participação de Israel na questão de emissões de carbono no mundo é muito pequena, é insignificante, então a gente
não precisa se esforçar para fazer nada em relação a isso. O que tem um grau de verdade também, mas só que não também, né? Porque, enfim, aí a gente também pode ir para qualquer escala, né? Então, assim, Estados Unidos, o maior emissor do mundo, você vai chegar um pessoal de uma associação de um bairro e vai falar, mas nós somos apenas um bairro, ou então um pequeno município, nós somos apenas um município, e aí ninguém vai se comprometer com nada, né? Então, primeiro que tem esse lado, e segundo que, tomando como exemplo a questão dos recursos hídricos, né? Israel se tornou aí sim, acho que existe um mérito muito real, de um dever de casa muito bem feito em várias questões na gestão dos recursos hídricos e que se tornou um modelo para ser aplicado em escalas muito maiores. Realmente, Israel é uma escala quase insignificante, mas servindo como um modelo de desenvolvimento, de modelo, né, enfim, de gestão e tecnologias que podem ser depois aplicadas em escalas muito maiores, e isso tem uma relevância incrível. Então, Israel teria um potencial muito grande também de se tornar uma grande potência de gestão eficiente de carbono, de pouca emissão, neutralidade de emissão, enfim. O potencial existe, assim, capacidade, recursos, tudo existe. Eu acho que não tem vontade. Eu acho que isso nunca fez muito parte do debate público. E, e eu acho que, na verdade, Israel está muito atrasada nesse debate. Já poderia ter feito muito mais. Assim. Só para contar uma pequena anedota, assim, né, de uma questão que aconteceu. E não só o fato, mas também o jeito como isso foi narrado, acho que mostra muita coisa, tá? Há alguns anos, uns 3, 4 anos atrás, eu escutei uma palestra de um cara do órgão regulador da eletricidade em Israel, assim, e ele falando que em 2009, numa das COP, sei lá, foi em 2009, né, Israel assinou um compromisso de até 2020 atingir 10% de energia renovável. E ele falou com muito orgulho. E aí o que a gente fez desde então? Nada. Porque a gente sabia que ia ser muito rápido, muito fácil para a gente atingir 10% de energia renovável. Só que, por vários motivos, a energia renovável em Israel é basicamente só energia solar. E ele falou assim, a energia solar estava muito cara ainda em 2009, só que a gente viu que estava com uma tendência de baratear. A gente falou assim, não é nada, durante 10 anos, durante 9, 10 anos, e aí nos últimos 2 anos a gente corre e implementa tudo. E foi o que fizeram, de fato. E ele falou, com essa manobra, eu me orgulho de dizer que a gente economizou 40 bilhões de shekel, dólar, para os cofres públicos de Israel. Eu pensei assim, legal, obrigado, mas assim, todo o carbono que foi emitido, você sabia que ia conseguir fazer essa meta em 2 anos? Você não se comprometeu com mais. Você não cumpriu antes e evitou 10 anos de emissão. Então, acho que existe uma mentalidade de que Israel tem insignificantes emissões de carbono, e também existe uma mentalidade também de, não vamos ser deixados para trás, sabe? Vamos deixar outras pessoas pagarem essa conta tal. E, assim, isso, cara de uma altíssima autoridade de governo falando isso com orgulho, como se ele estivesse contando uma coisa boa, tá? Para o público interessado em sustentabilidade. Completa dissonância. O cara estava totalmente desconectado assim, do que estava falando e né, do valor daquela mensagem. Assim, acho que ele teria que ter vergonha, na verdade, de contar essa estratégia. E eu acho que essa é a mentalidade que permeia as tomadas de decisão e os debates públicos aqui. De que não é um tema tão urgente assim, sabe? De carro, pessoa aqui, o transporte público extremamente precário, a eletricidade é gerada ainda com carvão, enfim, gás natural, que tem questões muito também, então precisa evoluir bastante no debate, tá? Estou sendo bastante crítico aqui, mas eu acho que a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, porque a gente não tem tempo para isso, tá? O mundo precisa de passos muito mais ousados e mais rápidos. Por isso estou sendo um pouquinho mais crítico aqui, tá? Não é nada mais sério. Mas, então, assim, só também para dar mais um exemplo, tá? Uma das grandes decisões da COP foi... acho que até agora tiveram 2 coisas muito importantes, tá? De estratégia de redução de emissão de carbono. Uma é combater o desmatamento de uma forma aparentemente bem
robusta, que é zerar o desmatamento do mundo até 2030 e tal. E se isso acontecer, é muito legal, porque é uma coisa que realmente não vai impactar o nosso estilo de vida, a gente precisar, sei lá, ir na escuridão, ou só andar a pé e tudo mais. E é só não desmatar, e que também desmatar também não traz benefício nenhum atualmente, né? Então, e isso reduziria 15, 20% das emissões de carbono no mundo, é uma coisa assim, e é extremamente positiva. E realmente Israel, nesse sentido, tem a participação pequena, que pode apoiar outros países que precisam, com tecnologia de monitoramento e tudo mais. Mas a decisão muito importante, muito acertada da COP foi combater a emissão de metano, que é um De extremamente o quê? Desculpa. de gás metano. Ah, gás metano. Que é um gás extremamente nocivo para o aquecimento global, muitas vezes mais nocivo do que o CO2, e ele tem uma vida, ele permanece na atmosfera por relativamente pouco tempo, tá? Enquanto o CO2 fica séculos ainda na atmosfera, o metano em 11 anos mais ou menos ele já some bastante, ele tem uma questão de decomposição natural muito rápida. Então, se o metano é responsável já de 1 grau e meio que a gente já aqueceu, o metano é responsável por meio grau. Tá? Então, realmente, se a gente parar de emitir metano, a gente vai ver um resultado bem imediato. Isso é sensacional. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque Israel, recentemente, né, descobriu muitos campos de gás natural e está explorando esses campos de gás natural. E gás natural, apesar dele ser um substituto, eu não vou dizer bom, mas interessante para o carvão, ele realmente emite menos carbono para a atmosfera e outros poluentes, bem menos do que o carvão, mas ele é basicamente metano. Então, enquanto o mundo está se comprometendo em reduzir drasticamente, acho que 5%, nos anos 2030 também, as emissões de metano, que é excelente, Israel está numa tendência de explorar gás natural e, invariavelmente, faz parte do sistema vazamentos sérios de metano, tá? Que eles são até meio difíceis de perceber e tudo mais. Então, assim, Israel não tem uma criação de gado muito grande, que é uma das fontes de metano, não tem plantação de arroz, que também é uma fonte de metano, mas a exploração do gás natural é uma fonte muito importante de emissão de metano e Israel está indo na direção contrária. Quero ver realmente. E se ele prometeu de até 2026 parar de usar carvão, que era, na verdade, uma meta antiga de Israel, e substituir tudo isso por gás natural, vai ficar um pouco complicado reduzir essas emissões de metano aí. Então, eu realmente quero ver quais são as estratégias práticas para isso. Nossa, já começamos bem. Não, você estava falando algumas críticas, né, de como o governo de Israel lida com essas questões ambientais, e uma das questões ambientais mais fortes, né, que tem acontecido em Israel agora é a diminuição do nível do Mar Morto, né, e esse tema não foi abordado pelo Bennett, porque é uma coisa muito regional, muito específica também, e ele decidiu não falar sobre isso na COP, e justamente a ministra de Energia e Recursos Hídricos de Israel, ela não conseguiu participar da conferência também, né, por falta de acessibilidade a pessoas com deficiência e tal. Então, eu queria que você talvez explicasse um pouco melhor como que é essa questão do Mar Morto, por que tem diminuído o nível e como que tem sido lidada essa questão, como que os israelenses recebem essa questão, como que o governo tenta melhorar? Olha, o Mar Morto, ele é o grande sacrifício, sabe, como se fosse assim, a pessoa que é levada ao sacrifício, assim, digamos, né? Quando, para aplacar uma grande ira dos deuses, você tinha que atirar alguém num vulcão, e aí isso aplacava a ira dos deuses e tal. Então, o Mar Morto é como se fosse essa vítima, sacrifício expiatório. Tá? O Mar Morto é o grande bode expiatório do grande exemplo positivo de recursos hídricos que Israel é para o mundo. Quando a gente fala dos louros de Israel na gestão dos recursos hídricos, o bode expiatório é o Mar Morto. Ele que paga a conta, ele que sofre todas as consequências.
Por quê? Porque o Mar Morto, ele ele é basicamente o Rio Jordão, tá? Então, assim, o Rio Jordão, ele nasce nas montanhas do norte, também um pouco no Líbano, ele recebe, ou recebia, metade da água dele também da Jordânia, da Síria, e tudo mais, e, né, ele alimenta o Kinneret tem uma parte que entra água e tem outra que sai, e aí o Rio Jordão é que leva essa água do Lago Kinneret, do Mar da Galileia, até o Mar Morto. O Mar Morto, ele tá A gente vai ter que mostrar um mapinha aqui para poder explicar. mostra, enfim. É um belo mapa. E, enfim, né, o Mar Morto está localizado numa região desértica, e então ele perde muita água por evaporação. Então, historicamente, ao longo dos últimos milhares de anos, a água que chegava do Rio Jordão anualmente até o Mar Morto, mais ou menos se equilibrava com o volume de água que evaporava para a atmosfera, e o Mar Morto estava relativamente estável. Tá? Tem relatos, inclusive ilustrações bom, a cidade de Jericó, ela está exatamente na foz do Rio Jordão, onde ele deságua no Mar Morto. E tem relatos de ilustrações antigas de embarcações, tá, navegando nesse trecho do Rio Jordão, pesca, tudo mais. O Rio Jordão, ele não chega mais no Mar Morto, na maior parte do ano, simplesmente secou. O Rio Jordão, a gente conhece ele no nosso imaginário, ele deixou de existir, tá? Ele é um rio histórico, um rio que ele não existe mais. Existe um pouco do Rio Jordão pré-Mar da Galileia, né? Que é ao norte do Kinneret, onde ele tem aqueles 3 afluentes que formam o Rio Jordão, né? O Rio Jordão, Ratibani, né? Tudo mais. Mas, assim, isso não é o grande Rio Jordão que a gente tem no imaginário, assim, né? Aconteceram grandes eventos históricos também e bíblicos. O Rio Jordão, o grande Rio Jordão do imaginário coletivo tal, é o Rio Jordão que liga o Mar da Galileia ao Mar Morto. E é o maior trecho também, o maior volume de águas. E ele não existe, tá? Tem uma represa chamada Represa de Begânia, no sul do Mar Morto, no sul do Mar da Galileia, no sul do Kinneret, e simplesmente fechou a rolha. Não sai mais uma gota de água de lá. Só para não dizer que não sai uma gota de água de lá, saem algumas gotas de água de lá para manter ativo um local de batismo no Rio, bem no norte do Rio Jordão, assim, onde bem, né, depois da Galileia, que é onde é um negócio turístico tão grande que Israel ainda libera um pouquinho de água só para manter esse lugar turístico aberto, né? E depois acabou, não tem mais, tá? O Rio Jordão, ele só tem um pouquinho de água. Bom, não dá para culpar 100% de Israel, né? Que bem nesse encontro, quando o Rio Jordão sai do Mar da Galileia, vocês vão mostrar aí no mapa, né? Tem o rio Yarmuk, que é o rio que passa pela Síria e pela Jordânia, e ele era responsável por 50% também dessa água do Rio Jordão, e ele também não existe mais. A Síria e a Jordânia represaram as águas e usam praticamente 100%. Mas existe ainda um pouquinho de água ao longo desse canal do Mar do Rio Jordão, um pouco por causa das chuvas de inverno e tudo mais, mas principalmente por causa do esgoto. O Rio Jordão, como a gente conhece ele hoje em dia, ele é um canal de esgoto que recebe muito esgoto em várias questões complicadas aí dos territórios palestinos da Cisjordânia e tal, o esgoto praticamente natura e também um pouco de esgoto tratado de algumas localidades israelenses. E é isso. E umas fontes de água de sal que Israel desviou do lago Kinneret para melhorar um pouco a qualidade da água do lago Kinneret, porque Israel começou a diminuir muito o nível do lago Kinneret e tal. Então, é um grande canal de sal e esgoto que o Jordão morreu também. E com isso, como não chega mais praticamente nenhuma gota de água no Mar Morto, o Mar Morto perde água por evaporação continuamente, tá? O nível dele diminui de 1 metro a 1,5 metro todos os anos. Ou seja, nos últimos 60 anos, que foi mais ou menos quando essa represa foi construída, o Mar Morto ele já diminuiu uns 70 metros de nível de altura,
E em relação à área, ele perdeu muito, muito, muito. Só que, assim, não se fala nisso, Israel. Sinceramente, ninguém tá nem aí. Nossa. É uma não questão, isso não é uma questão. É tipo, poxa, que pena, né? Ninguém lembra disso. É uma não questão. Mesmo no movimento ambientalista israelense, às vezes alguém cita alguma coisa e tal, mas é uma não questão, assim, de verdade. E as consequências que, né, assim, além da coisa simbólica, que é um lugar muito único, né? Também fica mais um culpado, um grande culpado de tudo isso, que é para aumentar a evaporação, né? Existe toda uma indústria que explora os minerais super raros e importantes e tal, no Mar Morto para a indústria de fertilização, né? É um pouco de médico, um pouco de fertilização ao redor do mundo. Então, enfim, né? Eles aceleram a evaporação através de criação de ácidos e tal, bombeiam muita água do Mar Morto para fora e evaporam essa água mais rápido para explorar os e tudo mais. Isso também, claro, tem uma parcela de culpa muito grande. Mas o principal é a represa de Deganha que acabou com o Rio Jordão. E, então, além da consequência simbólica de ter um local muito único, que é o ponto mais baixo da superfície terrestre, tem toda essa coisa do mar, é um lago salgado que você boia, e tem todas aquelas lamas de sais terapêuticos e tal, e ser muito simbólico também, historicamente, biblicamente, tal, culturalmente, ele começou a ter, por uma questão geológica, que é um pouco mais profunda para explicar, mas começaram a surgir crateras de erosão ao longo das margens do Mar Morto, que estão comprometendo a infraestrutura, já grandes estradas, tem comunidades que tem kibbutzim, tem pequenas cidades ou coisas de infraestrutura ao redor que estão seriamente ameaçadas. Mas, assim, nada disso esquenta muito a cabeça nem dos sucessivos governos de Israel e até mesmo, vou dizer assim, do movimento ambientalista. Assim, não é uma grande questão. É o grande bode expiatório dessa grande modelo de gestão de água que Israel Não, e é muito estranho, né? Porque Israel, além de ligar muito para essa questão histórica e para as questões ambientais e tudo mais, também, tipo, tem um forte enfoque no turismo, né? O Mar Morto, ele é um lugar extremamente turístico que atrai muita gente ao redor do mundo. Me surpreende, assim, você dizer que é uma não questão, né? É bem... Mas falando na questão hídrica também, o Brasil também está passando por uma questão hídrica alarmante, né? Nos últimos tempos tem sido uma grande questão também para o governo atual. E apesar de Israel ter 60% do território israelense ser coberto pelo deserto do Negev, Israel ter poucos acessos à água potável, água doce, desculpa. Israel desenvolveu diversas soluções para a questão hídrica, como você falou mais cedo aqui na nossa conversa. E aí eu queria saber, assim, o que tem de novidades? O Brasil tem acatado alguma dessas novidades ou ele está usando as alternativas que os próprios brasileiros estão desenvolvendo? Como é que está sendo? Tá, então vamos, assim, tem muita coisa para falar sobre essa questão dos recursos hídricos em Israel mesmo. Israel atacou esse problema por várias frentes e, claro, tem coisas que aparecem mais, coisas que aparecem menos. Então, assim, tem essa coisa da dessalinização, que é uma coisa que, nossa, imagina tirar água do mar e usar tudo. Isso é, assim, a cereja do bolo. Tem uma parcela muito pequena, na verdade, nesse sucesso. Mas, assim, você teve todo um trabalho muito grande antes para você usar a dessalinização apenas como uma coisinha para fechar um pouquinho do que estava faltando. Mas tudo que foi feito antes, tá, de uma forma muito, muito bem feita, é o seguinte, tá? Vamos lá, então, historicamente, tá? Então, primeiro, desde a criação do Estado, mais ou menos, né, final dos anos 40, início dos anos 50, isso gera uma grande questão, né, a água. Então, o que Israel fez?
construiu a rede adutora nacional, que é basicamente você pegar a água do Lago Kinneret, Mar da Galileia, construir um grande sistema de distribuição dessa água para o resto do país inteiro, até o norte do deserto do Negev, e usando várias outras fontes também pelo caminho, mas você construiu uma grande e eficiente rede de distribuição. Claro, aí foi a construção da represa de Degânia, né, que acabou com o Rio Jordão. Então, basicamente, você trocou, né, o Rio Jordão. Você fechou a rolha, né, ao sul do Kinneret, não deixou o Rio Jordão sair, e você tira mais ou menos o mesmo volume de água, né, por essa grande rede adutora nacional de transporte de águas. E beleza, mas isso foi uma grande coisa, né, de você construir primeiro essa rede de distribuição. Ao longo das décadas seguintes, foi dos anos 50, 60, 70 e tudo mais, Israel construiu também toda uma rede muito grande também de exploração de água subterrânea. Então, historicamente, a grande fonte de água de Israel são dois grandes aquíferos que Israel tem: o aquífero da costa e o aquífero das montanhas. O aquífero da costa é todo o planalto, né, a parte litorânea de Israel, assim, desde o sul até o norte. E as montanhas é toda a região que também é a Cisjordânia, né? Mas, enfim, tem a poços de extração também do lado israelense, também verde e tal. Historicamente, essas são as grandes fontes de água de Israel. Só que, como na maioria dos países do mundo, o grande consumidor de água em Israel é a agricultura. 70% da água da maioria dos países é consumida pela agricultura, né? Mais ou menos 20% na indústria, 10% na área doméstica. Em Israel, você inverte um pouco a indústria, usamentos, que é a rede doméstica, mas a agricultura é o grande utilizador de água. E aí, também, e a agricultura ela fez muito parte desse imaginário da criação de Israel, né? Através de tudo, através do trabalho na terra e tudo mais. Tem um valor cultural muito grande também. Então, uma coisa que é uma grande coisa também que Israel conseguiu fazer é diminuir muito o volume de água usado pela agricultura através de uma criação de uma irrigação extremamente eficiente, que é a irrigação por gotejamento. Isso já lá atrás, na década de 50, 60. Isso foi fundamental para a existência de Israel e tal, né? Então, basicamente você espalhar canos furados com cada furinho dentro tem um compressor que consegue regular a pressão e a distribuição, a frequência do gotejamento, e aí vai caindo gotinhas de água exatamente lá na região da raiz da planta, e o cano também pode ser subterrâneo, ter mais ainda na raiz e tudo mais, então uma coisa surreal. A eficiência desse tipo de irrigação é 95%, tá? 90%. Você perde muito pouco com evaporação, ou enfim, jogando água nas folhas que não precisa, ou outras coisas. As formas de irrigação mais usadas no mundo, tá? Inclusive no Brasil, é uma irrigação assim, do tempo dos nabateus, assim, de uma coisa assim, de milhares de anos atrás, que é uma irrigação por alagamento. Você cria valas, você inunda essas valas com água, só que a eficiência desse método de irrigação é de 30%. Você perde 70% por evaporação ou irrigando coisas que não precisam, além de destruir o solo, de salinizar o solo. O mundo ainda usa isso em grande escala, tá? É surreal. Você tem também a irrigação por aspersores, né, que é 70%, acho, a eficiência. Então, assim, a irrigação por gotejamento foi um grande boom em realmente permitiu Israel usar mais a água. Mas, ao longo das décadas, a população de Israel foi aumentando muito, 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 muito. Cresceu, sei lá, 10 vezes em 70 anos. E isso não era mais suficiente. E aí uma grande coisa que Israel fez também, ainda na área da tecnologia, foi pegar o esgoto, né, que tudo isso gera esgoto, uso doméstico, uso industrial e tal, e boa parte desse esgoto no mundo, né, é tratado com um tratamento muito básico, ou às vezes nem tratado, né, dos emissários marinos,
por exemplo, né, que são grandes encanamentos que penetram 3 quilômetros no oceano e aí despejam, às vezes, esgoto in natura no oceano. O que não é surreal, assim, é uma coisa que, se você conseguir separar o lixo sólido e jogar só o esgoto longe do oceano, é uma coisa que tem um certo sentido. O Rio de Janeiro faz isso, né? Tem o emissário submarino lá no Rio de Janeiro, tem em Manaus, tem em vários lugares do mundo, é uma forma relativamente ok, assim, de lidar com isso, mas várias outras formas que não são ok, né? Tem em Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, 17 coleta de esgoto no entorno. Tem despejo de esgoto in natura no Baía de Guanabara, na Lagoa de Freitas, Rio Pinheiro, Rio Tietê também se fala, coisa surreal. Israel, ou quando não é in natura, é um tratamento muito, muito preliminar, tá? Israel pegou e falou, cara, isso aqui é água, tá? O esgoto é água. Vamos tratar o esgoto. Primeiro, vamos coletar todo o esgoto. Isso também não é trivial, ainda mais falando fora do Brasil. Vamos coletar todo o esgoto, todo, 100%. Vamos tratar níveis altíssimos, tratar de uma tornar a água potável e vamos utilizar na agricultura. E já é o setor que mais utiliza água de qualquer jeito. Inclusive, tem culturas agrícolas que nem necessitam de um nível tão alto de purificação. O nível básico já serve, tá? E, enfim, tem outras culturas que precisam de água muito pura, hortaliças e tal. Mas Israel fez isso. Israel coletou, tratou esse esgoto e, para ser sincero, falta esgoto em Israel para irrigar a agricultura. A agricultura, infelizmente, acaba tendo que usar água potável, assim, né, do Mar da Galileia ou dos aquíferos, porque não tem esgoto suficiente para fornecer água para a agricultura. Porque se tivesse Mas a porcentagem de reciclagem de água para a agricultura é bem alta em Israel, né? 90%, é uma coisa surreal, é virtualmente tudo que é possível. Você tem aí uma parcela do esgoto que não é possível, sei lá, um esgoto de uma indústria específica, aí você não consegue tratar, mas virtualmente todo o esgoto possível de ser tratado em níveis altos é tratado e utilizado na agricultura. Então, com isso, você dobra esse uso da água, né, o uso doméstico, industrial, digamos assim, você dobra, porque você usou uma vez nas cidades, nas indústrias, e aí você usa de novo na agricultura ou na irrigação de parques, coisas assim, tá? Agora, tudo isso que eu estou falando não seria nada se não tivesse. E isso, para mim, é a grande bandeira de Israel no sistema de gestão de recursos hídricos, que é um órgão chamado Autoridade das Águas, Rashut Hamayim. Isso foi a grande sacada de Israel. Porque o que acontece? Quando a gestão dos recursos hídricos era um ministério específico ou era tudo muito descentralizado, né? Digamos, por exemplo, tá? Você tem uma questão muito séria para muitas cidades é que o encanamento ele vai se deteriorando com o tempo, ele está lá embaixo da terra, ninguém vê, e você começa a ter vazamentos, tá? Você tem vazamento, por exemplo, cidade de Manaus, se não me engano, acho que tem 70% da água que você coleta, ela não chega no consumidor final, que você perde nesses vazamentos. São Paulo, acho que é 30%, mas isso não é coisa de Brasil, não. Londres, Tóquio também, tá? Na ordem você tem 30% de perda aí na distribuição, tá? Uma questão de o encanamento ele vaza, você não consegue saber direito onde está. Mesmo quando você consegue saber onde está, é muito caro você abrir, consertar e tal. E aí, o que acontece? Tá? Isso era a responsabilidade das prefeituras em Israel. E aí a prefeitura tem que fazer uma escolha. Eu sei que o casamento já até consegui descobrir onde é. Agora, eu sou um prefeito, eu estou preocupado com a minha reeleição, estou preocupado em agradar o meu eleitorado e tal. Eu posso ou construir uma creche nova, barata, posso construir um parque, posso duplicar uma estrada, ou vou consertar um vazamento que ninguém nem vai saber que eu fiz isso. Entendeu? Não é interesse, estava muito abaixo na lista de prioridades das prefeituras de lidar com essa questão. O que a Autoridade das Águas fez foi o seguinte: você, a conta de água, digamos assim, toda a questão financeira ligada à água vai para a Autoridade das Águas, você tira da prefeitura, das prefeituras ou das autoridades locais essa responsabilidade, você cria um órgão que tem um orçamento que só pode ser usado para isso, e ele tem que fazer isso da forma mais eficiente possível. E o conselho desse órgão é formado por membros
de diversos ministérios do governo, pela sociedade civil, por especialistas, cientistas. Então, você cria um órgão extremamente eficiente, extremamente multilateral, interdisciplinar, com um orçamento garantido que só pode ser usado para isso. Pronto. Você não, a perda de distribuição de água em Israel é 5%, não chega a 10%. Então, assim, todo esse esforço para fazer salinização e tratamento de esgoto, mas ele é bem utilizado, porque você não perde essa água. Então, isso é uma questão. Fora que a Autoridade das Águas também tem todo um sistema. E aí também junto com o KKL, que é o grande dono das terras em Israel, e o órgão florestal também, tudo mais, tem uma rede de reservatórios de água. E aí isso tem uma dissonância entre o pico da oferta de água e o pico da demanda. Tem muita água no inverno, que é quando você tem menos demanda. Então, tem todo agora um sistema de você poder armazenar essa água em reservatórios, que são lagos artificiais, que você usar no chão. Tem sistema também de infiltrar água no aquífero para poder reutilizar depois e tudo mais. Sim, tudo isso bonito e tal. E depois que tudo isso estava criado, a estrutura toda já existia, enfim, a autoridade das águas também tem todo o controle da tarifa de água, quanto a gente paga. Então, assim, cada casa em Israel tem que declarar, tem que comprovar com um documento, no registro civil e tal, quantas pessoas moram naquela casa. E aí você tem uma cota de quanta água cada pessoa pode usar e você paga por essa cota. Se você ultrapassar dessa cota, a tarifa de água, ela encarece muito, mais do que dobra. Então, é um estímulo a você usar menos água. Eu lembro quando teve a crise de água em São Paulo, eu morava em São Paulo em 2014, tem toda a questão da Sabesp, né? Que, enfim, fluía as águas e tal. Agora, quando a água é um produto de uma empresa, ela não tem que ser se você use pouco. É claro, quando a caçareira está vazia, não tem água, não tem de onde tirar. Aí tinha lá uma campanha tímida, né, para você economizar e tal. Agora, quando acabou, o estímulo, não é questão do preço, era outro. Quanto mais você usava, mais barato ela ficava. Eu lembro que tinha um mecanismo desse. E também surreal, assim. Isso, né, não vou entrar aqui no mérito de privatização, esquerda, direita, pública, não pública. Agora, a água, ela não pode ser privatizada. Ela é distribuição, é um recurso natural de preço público. Então, é muito real assim, quando isso é um produto. E eu acho que a grande vantagem de Israel e a grande sacada foi essa. Foi, cara, vamos criar a autoridade das águas, um órgão público que vai gerir isso, sabe? E aí, para coroar isso tudo, lá pelos anos 2000, assim, teve uma onda de anos muito secos, nem isso tudo resolvia, e aí Israel entrou com salinização, para realmente fechar o que ainda faltava. Tá? E aí tem toda uma questão muito interessante também, que a salinização já existia, né, há muito tempo, principalmente nos países árabes, assim, né, da Arábia Saudita, da Emirados Árabes e tal, que sempre tiveram muito petróleo, muito dinheiro. Então, era uma salinização de evaporação. Você evapora a água do mar, condensa de novo, essa água condensada, ela é doce, porque você separou o sal, né? O sal ele não evapora junto. Só que isso consome muita energia, é muito ineficiente. Israel entrou com uma tecnologia chamada osmose reversa, que consiste em a criação de membranas, tá? Quem lembra do conceito de osmose, né, da escola, até é uma questão de o líquido ele vai fluir, né, para onde tem uma quantidade menor de sal, para onde tem uma quantidade maior de sal. E a desalinização em Israel é feita através de uma osmose reversa, para você inverter o fluxo natural da osmose. Então, você força a água aí da região né, do fluido que tem mais sal, a água do mar, para onde tem menos sal, que é onde você vai receber o produto sal, que é a água doce. Através da uma pressão. Isso é muito mais eficiente do que evaporar a água. Isso é uma tecnologia que foi desenvolvida em Israel, é utilizada em escala, a membrana ela é toda enroladinha, assim, parece óleo e tal, nos tubos, coisa muito eficiente, muito legal. E beleza, tá rolando, mas é muito caro também, enfim, consome muita energia e tal. Só que isso ajuda a fechar
o que estava faltando ainda, entendeu? Mas é a cereja do bolo. Não adianta o governo brasileiro falar, não, vamos trazer a dessalinização de Israel sem cuidar da irrigação eficiente na agricultura, sem cuidar das perdas por vazamentos da distribuição, sem criar um órgão central de gestão de recursos hídricos eficiente e respeitado. Então, assim, né, dever de casa muito grande antes de ir para aquela coisa que chama atenção, né, mais midiática, a dessalinização. Aí eu não resolveu grandes problemas com a dessalinização, resolveu o problema final, assim, pontual, para ficar com. Nossa, muita coisa, muito legal todo esse esquema, e tem resolvido bastante, né? Para a população israelense não tem se percebido que há uma questão hídrica de fato, assim. Mas ao mesmo tempo também Israel é muito acusado de bloquear ou de desviar recursos hídricos de cidades palestinas, né? Uma questão uma das questões abordadas na COP26, inclusive, é o tema das populações vulnerabilizadas, né? E eu não sei se os palestinos se enquadram nessa questão da COP especificamente, mas queria trazer a questão dos palestinos, a questão hídrica deles aqui também. Como que é a relação? Porque eu sei que eles compram água do governo israelense também. Isso está certo? Como que é o acesso deles à água? Como que funciona? Beleza. Assim, as acusações ela recebe, eu realmente desconheço, mas assim, eu acho que elas não são muito fundamentadas, assim, porque não existe nenhum caso realmente documentado viu ou uma restrição de acesso a recursos hídricos, assim, tá? Para a população palestina. Realmente, a empresa de água de Israel, a Mekorot, ela é a grande fornecedora de água para os territórios palestinos, para a Cisjordânia e tudo mais. Agora, se é certo ou não é muito discutível, é claro. Idealmente, os palestinos deviam ter um Estado independente, deviam ter sua própria gestão, sua própria distribuição, sua própria empresa de água, seja ela pública, ou, né, enfim. Mas, só que a gente está numa região tão pequena e com tantos desafios, né, da ordem de recursos naturais, que naturalmente devia existir uma cooperação entre iguais, né, uma cooperação entre dois estados, obviamente, mas tem que existir, tá? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do que acontece com a Jordânia. A Jordânia é um país, se a gente fala muito da questão de escassez de água em Israel, a Jordânia sofre isso de uma maneira muito mais severa, tá? E a capital, Amman, eles têm água, distribuição de água acho que uma vez por semana, que é uma coisa que para evitar aqueles desperdícios, né? Então todo mundo tem que tocar água em caixas d'água para poder ter por semana, porque não tem esse fornecimento constante e tudo. Eles não têm uma fonte de água assim, confiável, tá? O que eles têm é um aquífero forte, que se chama. É um aquífero que ele não tem recarga, tá? Por uma questão geológica, a recarga dele foi bloqueada, acumulou água lá no passado, eles estão explorando aquilo, mas na hora que acabar, acabou. E, tem mais de 50, 40 anos de água disponível lá, sabe? Então, eles têm uma urgência muito grande de água. E os acordos de paz que tiveram com a Jordânia nos anos 90, com a época do Urabi e tudo, uma grande questão uma grande cláusula desses acordos foi o fornecimento de água de Israel para a Jordânia. E de lá para cá só aumentou bastante, acho que triplicou, mais ou menos. E é por isso que eu não vejo nenhuma esperança, médio prazo, do Rio Jordão voltar a fluir e do Mar Morto se parar de diminuir. Porque mesmo a estação e mais surgindo em Israel, não tem muito o que fazer. Se começar a sobrar um pouco de água para Israel, Israel vai fornecer ainda mais água para a Jordânia. A Jordânia precisa de muita água. E precisa muito de Israel para isso. Então, uma das coisas que está acontecendo agora, muito interessante,
toda aquela rede adutora nacional no início, fluía água do Mar da Galileia para Israel inteira, agora essa rede está se invertendo, tá? A linha, ela ainda existe, né? Os canos existem, mas o sentido da água, ele está começando, ou pelo menos em partes do ano, ele vai ser o resto de Israel para o Mar da Galileia. E como o Mar da Galileia, ou pelo menos, né, lá a fronteira dele, o sul, lá na saída do Rio Jordão, faz fronteira com a Jordânia, o Mar da Galileia está servindo como grande reservatório de água para Israel armazenar a água que ela vai fornecer para a Jordânia ao longo do ano. Então, um sistema de cooperação regional muito grande, muito sofisticado, que está crescendo e, inclusive, fala-se em expandir um pouco a questão da dessalinização em Israel, voltado para a Jordânia só, entendeu? Porque a Jordânia não tem esse acesso ao mar Mediterrâneo que Israel tem, né? Tem só um lá no Mar Vermelho, acho que fica muito longe para a capital e para as regiões mais distantes da Jordânia. Então faz muito mais sentido a Jordânia dar o acesso de Israel ao mar Mediterrâneo e é uma negociação que rola muito, né? Então, por mais que agora melhorou um pouco, mas na época do Netanyahu as relações deram uma balançada com a Jordânia, só que essa questão da água é tão importante que eu não via os acordos serem ameaçados, porque isso acontece de uma forma muito, de uma forma muito abrangente, muito robusta. E o líder da autoridade das águas em Israel, da Rashut Maim, eu já ouvi ele falando diversas vezes, e é um cara que eu admiro muito, tem muito essa mentalidade da responsabilidade que Israel tem em relação a isso. A questão dos palestinos é muito mais complicada, porque eles não têm um Estado independente. Existe, né, a forma lá da autoridade palestina de gerir algumas coisas, mas realmente é muito precário. É uma situação muito, muito desfavorável, muito errada, né, obviamente, moralmente. Mas sim, né, eu acho que assim, existe toda uma questão complicada de infraestrutura na Cisjordânia, porque para construir, digamos, né, tem aquela coisa do território A, território B, território C, território A e B, né, são mais assim da autoridade palestina. Só que o território A, que é de autoridade mais completa, assim, questão da autoridade palestina, são áreas urbanas muito, muito densas. Então você não consegue construir grandes projetos de infraestrutura na área A. É B. São mais áreas abertas, assim, tá? De campos, agricultura e tal. Só que para construir na área B, você precisa de autorizações do Exército de Israel, e aí, enfim, alegações, preocupações com segurança, que aí realmente são fundadas, muitos projetos de infraestrutura dos palestinos são impedidos. E é claro, quando você construir postos de acesso à água subterrânea, ou de tratamento de esgoto, ou de tratamento de lixo, realmente existe um impedimento aí, palestinos. E para mim esse é o grande erro. Agora, uma restrição, né, meio maligna, assim, de não, você não pode beber água desse rio, realmente não tem. Até porque, mesmo que os palestinos pudessem construir poços livremente, Israel extrai tanta água desse aquífero das montanhas que é muito difícil você acessar esse aquífero, sabe? Então, acaba que Israel extrai e vende para os palestinos através da Mekorot. Aí, depois de debater os preços, é uma questão que eu não sei. Aí eu já conheço menos como é que é o preço e tal. Mas, como é muito evitar falar essa frase quando a gente fala sobre esse assunto, é complicado. A gente acaba montando para falar desse Israel e Palestina. Sempre quando tem a ver com Israel e Palestina é complicado. Bom, vou sair um pouquinho da questão hídrica também e falar sobre a questão política, né? O Trump, até ano passado, ele estava muito fora do debate das mudanças climáticas, ele saiu do Acordo de Paris, e agora o Biden, que assumiu esse ano, está fazendo esse esforço de retornar, né? No começo do ano teve a cúpula dos líderes sobre o clima, que foi Biden que convocou, e eu não sei se Israel está seguindo esse caminho, se Israel acompanha também esse lado político dos Estados Unidos, como que o governo, né, que também assumiu esse ano em Israel, tem vendido essa questão do clima para os israelenses, assim. Isso foi uma questão, né, das eleições? Não sei.
Não, não, não. Isso não faz parte do debate em Israel. Infelizmente, né, tem um ou outro deputado, na verdade, deputadas. Na verdade, bom, assim, isso pré-eleição, né? Tipo, tinha uma grande deputada que eu respeito muito, né? A Stab Shafir, que ela é mais ou menos da nossa geração, tem 30 e poucos anos, e tá muito antenada nessa questão. Mas ela foi, assim, defenestrada de uma forma muito mal vista do Partido Trabalhista, que é uma grande pena, porque ela, questão de orçamento, ela era muito ativa, eu respeitava muito, e ela trouxe essa questão para a eleição. Isso eu acho legal, ela trouxe essa questão para a eleição. O Yair Lapid, que já tive muitas críticas a ele nos últimos 10 anos, não suportava ele, mas ele ganhou um pouquinho do meu respeito nesse jogo da formação dessa nova coalizão. Ele trouxe um pouquinho disso para o debate da eleição. Eu olhei com um pouco de cinismo, né? Com um pouco do tipo, tá sendo um pouco querendo agradar, sabe? Tá indo um pouco em cada tema. Não sei quanto ele é de fato comprometido com isso. Mas eu confesso que depois da eleição ele ganhou um pouquinho mais de respeito. Eu acho que ele, sim, amadurecendo como político. E sim, acho que ele vê isso um pouco como tema importante, sim. O Naftali Bennett, que, meu Deus do céu, nem pronunciar o nome dele, assim, tenho bastante resistência, eu repudio, na verdade, muitos posicionamentos dele em relação à política, em relação aos palestinos, mas ele é um político de uma outra geração também. Ele está muito antenado nas questões do século XXI. E eu tenho que admitir que ele fala depois da eleição, tá? Eu acho que é importante isso. Eu acho que, porque que a eleição ela é um processo, ela é um processo pedagógico. Eu acho que faz muita diferença trazer isso no debate eleitoral. Mas a gente tem que admitir, tem que reconhecer que mesmo depois da eleição isso é relevante e ele traz isso, tá? Ele traz um pouco. Acho que mais antenado, né, com questões atuais e tal. Agora, Israel a ministra do Meio Ambiente é a Tamara Zander, ela é a líder do MERE, que, enfim, que é o partido que eu historicamente voto e tudo, e dá um motivo de orgulho, assim, que ela é muito comprometida. Assim. Aí você vê, tipo, ela, enfim, né, tem toda uma questão, só para dar um exemplo, uma coisa que ela fez, ano passado, né, teve um acordo com os Emirados Árabes de normalização, né, enfim, econômica. Parte desse acordo teve uma cláusula aí secreta, meio esquisita, de ter uma rede adutora de petróleo, né, dos Emirados Árabes para a Europa, passando pelo Golfo, passando pelo Mar Vermelho e por todo o Vale da Arabá, um vale que 6 anos atrás um desastre horroroso de vazamento de petróleo e isso aumentaria muito o fluxo de petróleo na região. Enfim, é um esquema, um acordo bem esquisito, assim, sabe? Na contramão da tendência assim, do século XXI, né? Ainda mais entre potências que têm tanto potencial, perdão, potencial, mas de gerar energia solar, enfim. E ela está peitando esse acordo de forma muito corajosa, assim. Ela falando, olha, desculpa aí, no ano passado, eu não tive nada a ver com isso. Agora que eu estou no Ministério do Ambiente, a gente não tem como liberar a construção disso. Ela está peitando de uma forma muito corajosa. E isso, para mim, é uma das grandes novidades, assim, práticas. Tá? Nem sei, se comprometer para 2000 e lá vai fumaça, reduzir não sei quanto. Que é muito, sabe, uma coisa muito no ar, assim, para inglês ver, ou para a ONU ver, enfim. Agora, na prática, o que essa ministra fez nesse sentido, né, a ministra dos Transportes, a Merav Michaeli, o Partido Trabalhista, está nos transportes, mas assim, com uma mentalidade voltada a isso, com um discurso ambientalista, né, então trazendo muito essa questão de valorização e investimento em transporte público, como política pública. Então, tem coisas acontecendo. Agora, eu deixei para o final a parte mais importante para mim, que teve uma coisa que tem uma lei em Israel recente, né, que quando um deputado ele é empossado como ministro, ele pode abrir mão do mandato dele no parlamento em favor de um outro membro do partido
dele não tinha entrado para poder entrar. Nessa, acabou entrando um cara no parlamento, não tinha entrado, porque estava lá embaixo na lista, e o nome dele é Alan Al, e ele é um grande ativista ambiental, assim, há 30 anos, um pouco mais, em Israel. De que partido que ele é? Cara, ele é desses partidos aí que não faz muita diferença, lá é azul e branco, ou tipo partido de centro, assim, meio mamão com açúcar, assim, por isso que eu também nem dei muita bola. Mas ele entrou de uma forma muito surpreendente, eu não esperava mesmo, assim, ele escreveu, enfim, ele é um acadêmico, ele é professor da Faculdade de Tel Aviv, de políticas públicas, escreveu vários livros sobre questões de questão de poluição em Israel, questão de florestas, questão o grande cara que traz para o debate a questão do aumento demográfico em Israel. Tá? Israel é o país, eu não gosto dessa classificação, mas vamos dizer assim, um país rico, um país desenvolvido, que tem a maior taxa do mundo de crescimento populacional e tal. E ele traz esse debate, porque, cara, além de cortar emissões, além de cancelar, de parar de dar carvão, além de tudo isso, a gente tem que falar em que Israel é um país que estimula o crescimento populacional, e isso é surreal, assim. E ele traz muito esse debate e tudo mais, e ele é um cara muito cabeça que está no parlamento, e a grande bandeira dele é essa, ele fala muito bem, ele é muito ativista, muito articulado. Tem também um deputado que ele já se aposentou, que é o Dov Hanin, ele era do partido Hadash, que é um partido muito interessante também, que é um partido misto, né, de árabes e judeus, tudo. E ele, enfim, ele talvez o grande precursor mais desse discurso do parlamento, que ele agora foi... outra coisa, o presidente de Israel, né, trocou, Israel tem essa coisa da figura do presidente, que é uma figura muito simbólica, e que trocou, né, recentemente, sei lá, 3 meses atrás, e entrou o Yitzhak Herzog, foi um cara que ele foi líder do Avodá, mas um cara extremamente sem carisma, um cara que eu nunca vi fazendo nada muito interessante, não estava esperando nada dele, e de repente ele veio com essa coisa, não, a minha grande bandeira vai ser questão ambiental. Ele criou um fórum de aconselhamento ao governo em questões ambientais, convocando cientistas, ativistas, ONGs, para fazer parte desse fórum, para ser um fórum que vai aconselhar o governo em decisões. E eu achei isso sensacional. Ele foi criado há algumas semanas. O meu orientador do doutorado é parte desse fórum. Enfim, coisas que eu realmente esperança. É uma coisa que dá esperança, assim, de que a coisa vai caminhar. Mas realmente, até tempo atrás não estava caminhando muito, não. Estava um pouco travado. Acho que o Netanyahu, ele outra geração, outra mentalidade, uma coisa, não era a vibe, não era, sabe, o que agradava o eleitorado dele, enfim, não era essa bandeira. E principalmente nos últimos tempos também, né, que justamente foi a época da pandemia, eu imagino que as preocupações eram outras, né? Mas não dá para esquecer, esse é o tema mais urgente que a gente tem, assim, e olha que a pandemia é urgentíssima, mas tem que vir em paralelo, porque é urgentíssimo.